Igor, quero começar falando sobre dados econômicos lá na zona do euro. Os PMIs movimentaram aí o noticiário dessa manhã, mostrando uma desaceleração da economia nos países. Principalmente a gente vê Alemanha, França, Reino Unido e na zona do euro como um todo. Queria saber como que você vê esses dados, né? Muitos deles abaixo ali da zona de 50 pontos, mostrando essa contração econômica e também, né, se esses dados acabam mostrando a iminência de uma recessão lá no bloco europeu e, lógico, quais as consequências que podemos ter aí com esses dados fracos aí na zona do euro. Bom, Felipe, são dados que vieram de uma maneira não tão, assim, não foi uma grande surpresa, né? A gente já está assistindo a partir das últimas semanas e desde o início das sanções que existiria uma espécie de backlash, né? E a Rússia está fazendo isso, e eu acho que a Rússia fez até de uma maneira até comedida, né? Avisando que ia fazer os cortes de gás, diminuindo, e os europeus meio que se prepararam em relação a isso. Agora, quando a gente fala em números, o que nós assistimos foi, na zona do euro, um PMI abaixo de 50 pontos, né? 49,5, alguma coisa desse tipo, significa que há uma contração real, uma possibilidade real de que a gente esteja analisando a zona do euro entrando numa zona de recessão. E o Reino Unido se esperava algo acima dos 51, né, 51,3 era o esperado, veio 50,4, 50,5, ainda é acima dos 50, mas é abaixo do esperado. O Reino Unido tem um problema adicional que é os efeitos do Brexit, né? A gente ainda sente os efeitos do Brexit, inclusive o Bank of England, membros do Bank of England disseram que parte da inflação não era só dessa crise internacional, mas ainda reflexos do Brexit, como a situação ainda não foi organizada. Então, na prática, o que nós assistimos é a União Europeia terá uma dificuldade desse momento de transição. Por que eu falo de transição? Porque eles não estão parados esperando os efeitos econômicos da Rússia. A Rússia vai cortar cada vez mais o transporte de gás, o carvão russo já está sendo proibido para ser importado pelos europeus, o petróleo, que é comprado russo no planeta hoje, basicamente vai para a Índia e a Índia redireciona isso e ganha um spread nessa operação, por assim dizer. Então, os efeitos de isolamento da Rússia devem continuar por um motivo muito simples. A guerra na Ucrânia vai continuar, não vai acabar tão facilmente. Dentro desse conceito, há uma entrada clara de recessão na Europa. Agora, diferentemente de uma crise internacional, financeira, onde a gente não sabe muito bem os efeitos e como cessá-los, isso depende de um conjunto de fatores, os efeitos são muito claros aqui. A Europa não está passando por uma coisa, por um momento negativo, ultraestrutural. Ela está passando por uma falta de recursos e matérias-primas que impede a sua produção industrial. Então, basicamente, a gente sabe o que está acontecendo. Alguns projetos já estão sendo colocados na mesa. Por exemplo, o abastecimento de gás vindo da Europa, vindo do norte da África, passando por Portugal, Espanha e França. Isso era muito criticado, principalmente pela questão da região dos Pirineus, e isso está sendo colocado na prática. Para nós, brasileiros, o acordo Mercosul-União Europeia, que basicamente estava engavetado por dois motivos. A política ambiental do governo brasileiro e principalmente pelo lobby agricultural francês, voltou à mesa de discussão. Eu acredito piamente que isso deve sair, deve ser ratificado por um motivo muito simples. No grau de importância, é muito mais importante hoje resolver o problema de fornecimento de matérias-primas energéticas para a Europa do que efetivamente os sistemas de proteção ambiental no planeta. E assim, o que eu estou falando aqui pode ser até criticado do ponto de vista do século XXI, da economia verde, mas é o fato da realidade. A Europa ligou usinas termoelétricas, a gente está assistindo ontem mesmo o chanceler alemão Olaf Scholz esteve no Canadá segurando importação de gás. Os europeus querem urgentemente conseguir recursos de carvão, de gás, de petróleo do Mercosul para substituir o máximo possível a Rússia. Então, na prática, o que a gente está assistindo é a Europa está pagando um preço relacionado às suas próprias sanções. Então, não é que isso seja inesperado.
a atividade econômica na Europa está sendo contraída, e como a gente está falando de um mercado de 500 milhões de habitantes com alto poder de compra, esse efeito vai ser sentido no planeta inteiro. Não há dúvida, porque a gente assistiu ontem o euro cair da cotação de $1, né? Isso é uma coisa inédita desde a implantação do euro.